Mano, o fato é que existem algumas vantagens e algumas desvantagens de você viver em um país onde tem um QI médio de 83, como por exemplo o Brasil. E dessa forma, mano, nós vamos falar basicamente das vantagens e das desvantagens de viver no Brasil. E vamos começar logo pelas vantagens. Eu já vou começar logo falando da baixa concorrência. Mano, o Brasil é o maior país da América do Sul. Isso daí você já sabe. E por saber disso, então nós podemos concluir que o Brasil é um país que possui certo nível de riqueza. Tudo bem que a gente não é um país de primeiro mundo. Tudo bem que a gente não é um país desenvolvido. Mas mesmo assim, a gente ainda é o maior país de um continente. Isso quer dizer que mesmo que pouca, ainda existe certa riqueza aqui nesse país. E por saber disso, por saber que mesmo que pouca, ainda existe certa riqueza aqui, e por saber também que o QI médio do brasileiro é muito baixo, então nós podemos concluir que a concorrência para que essa pouca riqueza chegue até você, ela não é uma concorrência tão alta, entendeu? Então há chances de você acessar essa pouca riqueza que existe no nosso país. E como que você acessa essa riqueza? O fato é que se você tiver um pouquinho mais de força de vontade, um pouquinho mais de disciplina, um pouquinho mais de QI, então inevitavelmente você vai se sobressair. Afinal, você vai chegar em uma entrevista de emprego mais preparado, mais instruído e mais atualizado do que a média. E tendo em mente que a maioria dos empregos no Brasil não pagam bem, porra, ou é salário mínimo, ou os que não são salário mínimo, você precisa ter um certo nível de instrução. Mesmo que você consiga se sobressair e consiga arrumar empregos melhores, onde, porra, você não vai receber salário mínimo, convenhamos que mesmo nesses empregos melhores, você não vai ganhar um dinheiro que dê pra você viver bem. Principalmente porque a nossa moeda não vale porra nenhuma, o real não vale nada, e principalmente porque a inflação está sempre nas alturas. Então se você arruma um emprego aí mais ou menos que vai te pagar aí, porra, chutando um alto 5 mil reais, mesmo assim você não vai ter uma vida 100% digna, uma vida 100% boa. Vai faltar recurso. Afinal, você está ganhando em moeda fraca. Você está ganhando 5 mil reais em real que não vale porra nenhuma. E quem ganha R$ 1.000 então, quem ganha salário mínimo então, aí fudeu de vez, entendeu? Aí mano, fudeu de vez. E tendo isso em mente, o que você pode fazer então para sobressair um pouco mais? Você já se sobressai já arrumando empregos melhores do que a média. Igual nós falamos, se você tiver um pouquinho mais de inteligência, se você tiver um pouquinho mais de disciplina e força de vontade, você já se sobressai arrumando empregos melhores do que a média. Só que mesmo arrumando empregos melhores do que a média, talvez ainda não seja o suficiente. Afinal, a nossa moeda não vale nada. E tendo isso em mente, o que você pode fazer então? Basicamente, buscar ganhar em moeda forte. E quando eu falo em ganhar em moeda forte, aqui você tem duas opções. A primeira é sair do Brasil e a segunda é tentar ganhar moeda forte, mesmo estando no Brasil. E se você opta pela segunda opção, então o que você pode fazer? Basicamente começar a criar conteúdo. Dito que essa é a maneira mais fácil de você ganhar em dólar, de você ganhar em moeda forte, mesmo estando na porra do Brasil. Como você já sabe, nós temos o YouTube aí na nossa disposição. Então você vai produzir conteúdo. E como aqui você possui um QI um pouquinho maior do que a média, então inevitavelmente você vai conseguir criar conteúdos que vai entreter as pessoas. E a partir do momento que você faz isso, então você começa a ganhar em dólar. E é nesse momento que você passa a ganhar em moeda forte também, que você começa a ganhar um pouco de dignidade, você começa a ter uma vida melhor. Claro que aqui você vai precisar conciliar esse trampo aqui no YouTube com o seu trampo tradicional, ou então você pode largar tudo e tentar a sorte somente na criação de conteúdo ou na internet. Mas o fato é que você precisa ter uma reserva de emergência. Se você for abandonar tudo para tentar ganhar somente em moeda forte na internet, para fazer isso você vai precisar ter uma reserva de emergência, porque senão você vai se fuder. Porque o início na internet não é nada fácil, até você pegar o jeitão da coisa, até você monetizar um canal no YouTube, que seja, isso daí leva tempo. Mas só que quando a gente fala de baixa concorrência, ele existe não somente no mercado tradicional, mas também até mesmo na internet. Quando nós falamos de criação de conteúdo, por exemplo, o Brasil é um país onde ainda existe espaço para você entrar nesse meio. Quando a gente fala de outros países, como por exemplo os Estados Unidos,
Se você for entrar na internet lá nos Estados Unidos, então as chances de você virar, de você dar certo, são muito menores. Afinal, lá já tem muita gente produzindo conteúdo, já tem muita gente atuando nessa área, tentando ganhar dinheiro na internet. Então lá a concorrência é muito maior. Aqui no Brasil, daqui uns dias essa concorrência também vai estar a nível dos Estados Unidos, com um nível de consciência muito grande. Mas nós podemos dizer que ainda a água está limpa. A água ainda está limpa, ainda é possível você beber dessa fonte. Então aqui nós temos a baixa concorrência, tanto na internet, que vai te permitir ganhar em moeda forte, quanto no mercado tradicional, onde a média do QI do brasileiro é 83. E caso você se sobressaia um pouquinho disso daí, e caso você tenha também força de vontade e disciplina para poder se manter atualizado e informado sobre as coisas que está acontecendo ao seu redor, então você vai conseguir se sobressair em entrevistas de emprego e vai conseguir arrumar empregos melhores do que a média. Mas só que lembre-se que mesmo arrumando esses empregos melhores, talvez isso não seja o suficiente. Mas só que a segunda vantagem de viver em um país de QI de 83, nós podemos citar basicamente as maiores chances de enriquecimento. Afinal, a partir do momento que você vive em uma sociedade onde a média das pessoas possui uma inteligência limitada e você percebe isso e começa a buscar maneiras de limitar a sua inteligência, então aqui nós podemos perceber que as suas chances de enriquecimento e as suas chances de alcançar aquele pouco de riqueza que existe aqui no nosso país, essas chances aumentam de forma exponencial. Afinal, imagine que você está em uma corrida e nessa corrida existem 10 milhões de competidores, só que esses competidores, todos eles são gordos, todos eles são fracos, todos eles não conseguem correr direito, e você e mais 5 pessoas no meio de toda essa multidão, somente vocês são os que estão em forma, são os que conseguem correr rapidamente e são os que possuem mais chances de alcançar a linha de chegada. Então aqui você percebe que por mais que existam milhares de pessoas concorrendo e tentando chegar até a linha de chegada, somente você e mais algumas pessoas possuem capacidades para chegar lá. Afinal, somente vocês estão preparados, tanto fisicamente quanto psicologicamente, para aquela ocasião. Então, a partir do momento que você consegue obter esse preparo, então é basicamente uma corrida onde somente você e poucas pessoas concorrem entre si, e logo as chances de você ou então alguma dessas outras poucas pessoas conseguirem atravessar essa linha de chegada é muito maior. Então, se prepare e esteja sempre ao ponto de você se tornar uma pessoa diferenciada, para que então você esteja no grupo daquelas poucas pessoas que possuem maiores chances de alcançar a linha de chegada. E se você conseguir fazer isso, então as suas chances de enriquecimento aqui no Brasil é muito grande. Afinal, pessoas desse tipo são totalmente escassas. A maioria das pessoas estão despreparadas para poder cruzar essa linha de chegada. Então tenha sempre isso em mente e esteja sempre do lado certo da competição, Mas só que além disso, além das maiores chances de enriquecimento, nós podemos citar também a fácil manipulação. Isso daqui, mano, é uma vantagem, entendeu? Essa fácil manipulação, ela existe porque, novamente, a média das pessoas possui baixa inteligência, e a partir do momento que o indivíduo possui baixa inteligência, então ele é suscetível a ser manipulado. Só que aqui vai da sua índole, aqui vai da sua ética, porque a partir do momento que você possui o poder de manipular outras pessoas, então você pode manipular elas para o bem ou para o mal. Como a gente vê atualmente aí, vários influenciadores manipulam as pessoas para o mal. Eles manipulam as pessoas sempre em prol de fazer com que essas pessoas tragam algum benefício para ele. A gente vê aí, o cara divulga vários bagulho errado aí, os caras manipulam as pessoas a seguirem por vários caminhos errados, simplesmente para que essas pessoas tragam algum benefício individual para essa pessoa. E como a gente vive em um país de QI médio 83, então essas pessoas são facilmente manipuladas, e a gente vê isso acontecendo
todos os dias. Tendo isso tendo em mente que o brasileiro ele é manipulável, você pode seguir dois caminhos. Você pode seguir o caminho do mal, onde muitos já estão seguindo, e fazer o que nós já falamos até aqui, manipular as pessoas para o caminho ruim a fim de obter benefícios próprios, ou você pode manipular as pessoas para o caminho bom, entendeu? Fazer coisas boas, ser o bom pastor que cuida das ovelhas, entendeu? Aqui vai da sua índole. Você pode manipular para o bem ou para o mal, mas o fato é que no nosso país, por conta do baixo QI, você que tem um QI um pouco mais elevado, você possui essa vantagem da fácil manipulação de massas. E como você vai usar essa vantagem, se você vai usar para o bem ou para o mal, aqui é você quem vai dizer. Mas só que quando nós vamos para as desvantagens de morar em um país de QI 83, nós podemos citar basicamente o regresso econômico e tecnológico, onde, viver em uma sociedade onde a maioria das pessoas são medíocres e ninguém busca melhorar, então logo nós percebemos que a sociedade ela para de evoluir. Afinal, a baixa concorrência, igual nós falamos lá no início, ela também desestimula a evolução. Afinal, se tá fácil para um certo grupo de pessoas alcançar a riqueza, então isso logo deixa até mesmo essas pessoas que são inteligentes e que são acima da média, confortáveis. E a partir do momento que as pessoas estão confortáveis, tanto as pessoas que possuem baixo QI quanto as pessoas que possuem alto QI, quando todo mundo está confortável, então a evolução não existe. A gente pode citar aí, por exemplo, a Coreia do Sul, onde lá todo mundo está desconfortável, tá todo mundo buscando o avanço de alguma forma, e a gente vê que isso daí levou os caras até um outro patamar. Os caras hoje são primeiro mundo, porque além de todo mundo ter um QI muito alto, além da concorrência ser gigante, isso faz com que todo mundo esteja desconfortável. E quando uma sociedade está desconfortável, então essa sociedade ela tende a evoluir tanto economicamente quanto tecnologicamente. E atualmente o Brasil tá confortável, mesmo a gente sendo tão pobre, mesmo a gente se desenvolvendo tão pouco, mesmo assim a gente tá confortável, principalmente por conta da baixa concorrência, igual nós falamos lá no começo. E isso daí faz com que a gente viva em um país fraco economicamente e fraco tecnologicamente. E isso daí é um problema para todo mundo. Afinal, existem pessoas, assim como eu, que não desejam sair do Brasil. Existem pessoas, assim como eu, que querem que essa porra aqui cresça, querem que essa porra aqui se torne primeiro mundo, mas só que do jeito que as coisas estão, isso daí é praticamente impossível de acontecer. Mas só que outra desvantagem de viver em um país de Q83 é que ninguém te entende e todos te odeiam. É igual no filme da Idiocracia, quando um cara inteligente tenta conversar ou tenta interagir com outras pessoas de baixa inteligência, então essas pessoas elas não entendem ele e elas até mesmo se ofendem com as coisas que ele fala, com o jeito que ele fala, e essas pessoas querem matar ele. Então, mano, se você é muito inteligente, se você possui algum pensamento que não se encaixe com os padrões atuais do QI de 83, então, porra, você vai ser cancelado, você vai ser morto, você vai se fuder, mano. Entendeu? É isso, você vai se fuder. Então, a gente já percebeu que tem horas que é melhor nem dar opinião, mano. Tem hora que é melhor nem dar opinião, porque você não vai ser compreendido. Ninguém vai te entender. Vão tirar de contexto aquilo que você tá falando. É até foda falar isso, mas se você tem alguma opinião muito diferente, algum bagulho muito diferente, entendeu? E você mora em um país onde a inteligência é escassa, então evita dar sua opinião, evita falar muita coisa, principalmente se você ainda não tem o seu burro na sombra, entendeu? Se você depende aí do seu trampo, se você depende aí de um trampo na internet, então evita dar sua opinião, evita criar confusão, entendeu? E se você for falar algum bagulho, fala de maneira simples, fala com os pensamentos bem organizados mesmo, porque caso contrário, você não vai ser entendido e aquilo que você está falando vai ser tirado de contexto. E então você vai ser cancelado e você vai se fuder. A gente já viu isso acontecendo com várias pessoas. E depois que isso acontece, então já era, não tem volta. Você basicamente perde a sua dignidade. Você basicamente perde o seu dinheiro. Você basicamente perde o seu nome, a sua honra. Você perde tudo, entendeu? Os caras tiram tudo de você. Então é por isso que nós podemos concluir que essa é mais uma desvantagem de viver em um país
onde possui um QI médio a 83. Mas só que, pô, já comenta aí sua opinião, deixa aquele likeão pra nós também, aquela inscrição. E é basicamente isso daí, mano. Tem outros vídeos decentes aí no canal, dá uma olhada aí. Tem vários vídeos decentes aí pra você dar uma olhada. Dá uma olhada aí, deixa o likeão aí, a inscrição. E tamo juntão, mano.